Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão gramatical. Espero que vocês estejam bem. Peguem caneta, lápis, caderno e estejam a postos para fazermos uma viagem nas classes gramaticais. Como eu falei, esta é uma aula de revisão, então isso implica que vocês já sabem do conteúdo. Nós já trabalhamos nas aulas presenciais e também nas aulas remotas. Então o objetivo desta aula de hoje é apenas uma revisão. Então vamos lá. Nós vamos fazer uma revisão do substantivo e do adjetivo. Então vamos começar pelo substantivo. Então imagine, pense aí, se tudo que existe, tudo que existe não tivesse nome, como seria? Seria possível? Acredito que não, né? É impossível as coisas não terem nomes. Então, vamos rever. Primeiro, nós temos que pensar no o que é o substantivo, o conceito de substantivo. E posteriormente vamos para o adjetivo. Então, a princípio vamos conceituar. Então, conceituar na língua portuguesa é dizer o que é algo, explicar alguma coisa, dar o conceito. Então, vamos ver o que é um substantivo. Então, pensem assim, tudo que existe possui um nome. Pode ser no mundo real ou no mundo hipotético, no mundo imaginário. Tudo tem um nome. Então, substantivo nada mais é do que a classe de palavras que nomeia os seres, as coisas, os objetos, pessoas, enfim, tudo que existe. Como eu falei, no mundo real e no mundo imaginário. Então pode também nomear sentimentos, por exemplo, tristeza, solidão, amor, objetos, Então todos os objetos eles possuem um nome, lugares, os lugares que nós visitamos, cidades, determinados espaços, então tudo possui um nome. Então isso é substantivo. O substantivo, eu vou falar hoje para vocês, nós não vamos aqui entrar na classificação dos substantivos, porque nós já vimos isso e o objetivo da aula é apenas conceituarmos, sabermos o que é um substantivo e identificá-lo no contexto. Então, assim, o substantivo, ele flexiona de gênero, tá? Ele flexiona de gênero, que vocês já conhecem. Então, gênero é o masculino e o feminino. E singular e plural, que no caso é o número que é singular e plural. Então, na língua portuguesa, quando falamos de gênero, você já tem que pensar que é masculino e feminino. Quando falamos de número, corresponde a singular e plural. E o substantivo, ele vai variar, vai flexionar de grau, porque algumas palavras nós as usamos no aumentativo, casarão, e no diminutivo, casinha. Então, o substantivo, ele vai flexionar, então ele vai mudar dependendo do objetivo, dependendo do contexto. Ok? Tudo tranquilo? Então vamos seguir. Vamos exercitar aqui um pouco, Eu já falei para vocês, nós já revemos o que é um substantivo. Tudo que existe possui um nome, tanto no mundo real como no mundo imaginário. Então agora eu quero que vocês, onde vocês estejam, pode ser aí no quarto, na sala, cozinha, enfim, em qualquer lugar. Eu quero agora que vocês parem um pouquinho e observem tudo que está aí à volta de vocês. Vamos lá? Então, exercitando. Observe tudo. Olhe para cima, para baixo, do lado, enfim. Já fizeram isso?
Então, tudo isso aí tem um nome, né? Tudo isso aí tem um nome. E eu vou falar aqui das coisas que estão aqui em minha volta. Aqui, a mesa, computador, lâmpada, televisão, teto, o som, que é o som ambiente, tem o som aqui do ar-condicionado, vida, né? Estou aqui falando com vocês, significa que há vida, né? Então, vida também é um substantivo. E etc. Então, assim, substantivo, ele é uma classe gramatical, enfim, ela, por ser a classe que nomeia as palavras, então tem infinitamente, né, grande aí, porque tem muitas coisas e à medida que vão surgindo, a gente vai nomeando, dando nomes, né? Então vamos seguir. O substantivo, não basta a gente aprender a classe gramatical, né, ou ela solta, né? O que é um substantivo? Ah, teto é um substantivo, casa é um substantivo, menina é um substantivo, amor é um substantivo, rosa é um substantivo. Só que não basta assim a gente aprender o que é substantivo de forma isolada. Será que realmente eu sei o que é um substantivo quando eu me deparo com um texto, com uma frase ou contexto? Porque é isso que importa. Na língua portuguesa é importante estudarmos as classes gramaticais no contexto, na situação ali de uso, porque elas podem mudar. Então vamos lá. Vamos analisar aqui esse texto. Não coloquei aqui o autor, tá? Autor desconhecido, então vamos lá. Pablo saiu para ir ao cinema, mas não conseguiu entrar, pois o filme não era próprio para a sua idade. Então, Pablo voltou para casa, muito triste, foi ver desenhos na televisão. Vamos agora, prestem atenção, vamos identificar aqui quais palavras estão nomeando algo, nomeando seres, nomeando coisas, pessoas, né? Porque aqui um texto ele é formado de várias palavras, mas quais delas realmente são substantivo? Quais delas estão nomeando? Então vamos lá. Aqui na primeira linha. Pablo saiu para ir ao cinema, mas não conseguiu. Então, Pablo, esta palavra está nomeando um ser? Sim, está nomeando o ser, né? Pablo, que é uma pessoa. Então, aqui, Pablo é um substantivo próprio, né? Claro que nós não vamos entrar na classificação, mas é o substantivo próprio. Então, aqui, Pablo é um substantivo. Agora, saiu, está nomeando um ser? Uma coisa, objeto? Não, né? Saiu apenas aqui, é um verbo, mas isso a gente verá posteriormente. Então, saiu para ir ao cinema. Então, cinema. Cinema já é um nome de um lugar, de um espaço, né? Alguém entendeu que aquilo ali deveria chamar cinema e colocou o nome de cinema. Então, aqui nós temos um substantivo, mas não está nomeando nenhum ser, não está nomeando ser, coisa, pessoa, mas não conseguiu entrar, pois o filme, então olha aqui, o filme, então filme já é o nome de algo, né? Então filme, outro substantivo, pois o filme não era próprio para a sua idade, Então idade também é o substantivo, tá? Aqui. Então, Pablo, como nós já vimos, né? Pablo, substantivo, voltou para casa. Então, casa, tá? O nome aqui de um espaço, né? Muito triste e foi ver desenhos, né? Que também aqui são coisas, né? Desenhos. E ver desenhos na televisão. Televisão é um objeto. Então, veja bem, agora nós temos aqui marcados todos os substantivos, tá? Então, tudo isso aqui está nomeando seres, coisas. Então, não basta você aprender o substantivo isoladamente. E quando você se deparar com um texto,
com uma frase você não souber identificá-lo. Então fica assim complicado, você não aprendeu. Então a partir do momento que você não consegue identificar uma classe gramatical, qual a função dela no texto, não tem como, você não aprendeu, né? Então assim, a função do substantivo na língua portuguesa é nomear as coisas, os objetos e os seres, tá? Então acho que já ficou claro para vocês. Vamos seguir então. Vamos apagar isso aqui, né? Então eu pergunto para vocês, vocês já são capazes de conceituar um substantivo, né? De dizer o que é um substantivo? Mas se alguém perguntar, se a professora, né, lá quando voltarmos para a sala de aula, e aí, o que é um substantivo? Então, o substantivo é o quê? A classe de palavras da língua portuguesa que nomeia, que dá nome aos seres, às coisas, sentimentos, pessoas. Ok? Tá, então assim, como hoje nós vamos revisar o substantivo e o adjetivo, né? E adjetivo também vocês já estudaram, por isso nós estamos revisando, né, gente? Revisar já diz, né, que é rever. Então espero que seja mais fácil. Vocês já viram como se conceitua, né, o que é um substantivo, e agora, né, o que é o adjetivo na língua portuguesa? O que é adjetivo? Qual é a função? Para que ele serve? Então, vamos imaginar aqui uma situação, né? Alguém chega e pergunta, né? Alguém chega para você e pergunta como que é a pessoa que você mais gosta. Aí você vai parar e vai pensar, ela é amável, ela é linda, ela é carinhosa. Às vezes ela fica um pouco nervosa, ranzinza, mas isso tudo passa. E você começa caracterizando essa pessoa, colocando aí características, a fim de passar a melhor informação para a pessoa que fez a pergunta. Então, esse processo que você usa para falar da pessoa, todas essas características que você vai colocando, esses atributos, nós chamamos de quê? De adjetivo. Tá? Então, o adjetivo, o que seria então o adjetivo? Para que serve o adjetivo na língua portuguesa? Então, o adjetivo, ele tem o quê? A função de atribuir características ao substantivo. Então, digamos que a pessoa que você falou lá na situação é mãe. Então, mãe é o substantivo, é aquele ser que alguém decidiu que chamaria de mãe. E você, ao falar da sua mãe, ao descrevê-la, você foi usando características, falando as características dela as características físicas, psicológicas. Então, você usou T adjetivo. Então, o tempo todo nós usamos adjetivos. Usamos adjetivos quando estamos falando bem de uma pessoa, de algo, né, como funciona e tudo. E usamos também adjetivos quando estamos falando mal também, quando estamos caracterizando. Nossa, aquilo não presta, é horrível, chato. Então, tudo isso, né, são atributos que a gente vai atribuindo a um ser, a uma coisa. Você já sabe que coisa, ser, isso aí tudo é substantivo. Então, é muito simples, muito fácil de aprender as classes gramaticais, né? Então, o adjetivo ele tem essa função de atribuir característica ao substantivo. Então, assim, na frase, ele vai estar sempre relacionado, sempre juntinho de um substantivo. Vamos seguir. Olha aqui um exemplo, para ficar mais claro. O menino ficou muito magro depois da dieta, né? Vamos ver aqui, identificar o substantivo. Então, o substantivo menino. Então, menino, substantivo. E olha só, ele tem aqui um atributo, uma característica.
Ele ficou muito magro. Então, magro está relacionado a quem? Quem que ficou magro? O menino. Então, aqui é o adjetivo que está caracterizando o substantivo menino. Então, ele está sendo o substantivo, o adjetivo, ele tem a função de atribuir uma característica ao substantivo. Ele estará sempre ali fazendo uma referência do lado do substantivo. O outro exemplo. A noite sombria não assustava o rapaz corajoso. Então, nós temos aqui primeiro a noite. A noite é o substantivo. Então, se eu quero falar da noite, não é qualquer noite. Então, eu preciso caracterizar. Então, aqui foi colocado a noite sombria. Poderia ser uma noite triste, poderia ser uma noite emocionante, uma noite romântica, uma noite inesquecível. Todas essas palavras que eu estou colocando aqui, todas elas estão caracterizando a noite. Então, não é qualquer noite. Tem um atributo. Então, sombria. Ó, adjetivo está relacionado, acompanhando aqui o substantivo noite. Não assustava o rapaz. O rapaz corajoso. Então, não é qualquer rapaz. Tem um atributo aqui. Esse rapaz, que é o rapaz, né, que é o substantivo aqui, né, comum, está sendo caracterizado que ele é corajoso. Olha o adjetivo do rapaz, corajoso. Então, esse corajoso está relacionado ao substantivo rapaz. Então, é para isso que serve o adjetivo na língua portuguesa. E ele é muito importante porque ele vai caracterizando, vai criando imagens, situações e torna o texto, o ato de comunicação mais significativo. Veja bem, existe aqui também algo que eu vou mostrar para vocês, que são as locuções adjetivas. Então, a locução adjetiva, locução na língua portuguesa, o que significa? Locução é a junção de duas ou mais palavras que possuem o valor de um adjetivo. Olha, tem um valor, são duas palavras e aí vai ter um valor de adjetivo, tá? Então, assim, observem aqui, ó, no exemplo. Amor de mãe. De mãe é a locução adjetiva. Por que a locução adjetiva? Porque são duas palavras exercendo a função de uma só, né? Ela tem o valor de uma só. Então, no lugar de escrever amor maternal, que corresponde a amor de mãe, eu optei por colocar aqui de mãe. Então, de mãe, essa expressão significa um adjetivo. Por quê? Porque eu estou caracterizando o substantivo amor. Não é qualquer amor, é o amor de mãe. Poderia ser um amor paternal, né? O amor paternal. Então, amor de pai. Então, amor de pai seria a locução adjetiva e paternal o adjetivo. Amor de filho. Então, ó, de filho, amor de filho. Então, esse é outro tipo de amor, né? Então, amor de filho é amor fraternal, tá? Então, assim, as locuções, elas têm o valor, são duas palavras ou mais que têm o valor de adjetivo. Então, vamos ver agora alguns exemplos para vocês fixarem mais o que seria uma locução adjetiva. Ó, os trabalhadores receberam pagamento do mês. Então, observem aqui que do mês são duas palavras. Então, o que é do mês? Do mês é mensal. Então, poderia a frase estar escrita assim: os trabalhadores receberam o pagamento mensal, que seria o adjetivo mensal. Porém, aqui foi escrito com duas palavras, mas ela tem o mesmo valor desse adjetivo, que do mês significa mensal. Então, eu optei por uma locução. E o pagamento corresponde aqui ao substantivo.
Então, o do mês está caracterizando o tipo de pagamento. Poderia ser um pagamento anual, então seria assim, um pagamento do ano. Então, pagamento é semestral, que aí seriam dos 6 meses. Então, essas palavras, elas são locuções que a gente, né, que a gente usa no dia a dia e que elas têm valor de uma adjetiva. Elas estão sempre caracterizando um substantivo. Então, vamos ver mais um exemplo. Ó, Janaína ganhou um anel de ouro. Então, Janaína, né, ganhou um anel de ouro. O anel não é qualquer anel. Poderia ser um anel de prata. Esse é um anel de ouro. Então, de ouro é a locução adjetiva que corresponde a dourado. Dourado é o adjetivo. Então, aqui, duas palavras com a função de uma só. Então, substituindo um adjetivo. Então, eu tenho que identificar que isso aqui é um adjetivo. Por quê? Porque está caracterizando o anel, que é o substantivo. Tá? Então, aqui nós tínhamos o pagamento, do mês a locução, e aqui de ouro a locução. Mais um exemplo. Mariana estava com cólica. Tá? Estava com cólica. Mas que tipo de cólica? Ela estava com cólica renal, cólica nos rins, que a gente fala cólica renal. Não, ela estava com cólica de abdômen, então uma cólica abdominal. Cólica abdominal. Então, cólica é o substantivo, abdominal é o adjetivo e de abdômen são duas palavras, porque a gente sabe que isso aqui separadamente é um substantivo, né? Isso aqui é uma preposição. Porém, aqui são duas palavras com uma função de uma só, que no caso é um adjetivo. Então, isso aqui também é adjetivo, só que a gente chama de locução, porque locução é a junção de uma ou mais palavras com a função de uma só, tá? Vamos aqui para um outro exemplo. O sapato era feito de couro de boi. Observe aqui o couro, que é o couro o substantivo, e de boi, como nós já vimos, locução adjetiva. Não é qualquer boi, então qualquer boi. Não é qualquer couro, é o couro de boi. Então, o de boi está caracterizando esse couro. Poderia ser outro tipo de couro, de outro animal, né? De couro de jacaré, né? Couro. Então, seria... Não sei como chamaria aqui o adjetivo para couro de jacaré, mas se fosse de porco seria suíno, né? Então aqui vocês entenderam, né? Bovino é o adjetivo e de boi é a locução, que tá caracterizando o couro e substituindo o bovino, ok? Então, agora que vocês, né, já viram o conceito de substantivo, o que é um substantivo, já identificamos o substantivo, fizemos uma lista, né, de palavras, de nome de coisas, vocês fizeram aí na casa de vocês, eu fiz aqui no meu lugar. Fizemos uma lista de substantivos, né? São palavras soltas, porque estavam numa lista. Depois nós vimos no contexto, identificamos o substantivo no contexto. Vimos também o conceito de adjetivo, os exemplos, a locução adjetiva. E agora vamos identificar os adjetivos no contexto, num texto. Será que nós conseguiremos fazer isso? Então vamos lá. Como eu já falei, da importância de identificar as palavras no texto, no contexto. Temos aqui um poema da Cecília Meirelles, que vocês já conhecem. Nós trabalhamos nas aulas remotas, eu passei uma atividade para vocês nas aulas remotas,
que vocês tinham que identificar. O mesmo nós vamos fazer agora, vocês tinham que fazer lá na atividade. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar aqui nesse texto as palavras que têm a função de adjetivo, ou seja, as palavras que estejam caracterizando o substantivo. Então vamos lá aqui no primeiro verso do poema. Eu não tinha este rosto de hoje. Rosto de hoje. Então nós temos o substantivo rosto. Rosto. Só que eu não tinha este rosto de hoje. Então o rosto não é qualquer rosto. Não é o rosto de antigamente, do futuro, então é o de hoje. Então essa expressão aqui, ó, de hoje, está caracterizando o rosto, porque tá descrevendo o tipo de rosto que é, não é o de antigamente, é o de hoje. Então aqui nós temos um adjetivo, né? São aqui, né, locuções, são expressões que equivalem a um adjetivo. Assim, calmo. Então o rosto, além de ser um rosto de hoje, que significa que é um rosto da atualidade, ele era calmo, é um rosto calmo, triste, magro. Então observem que todas essas palavras estão relacionadas ao substantivo rosto e elas estão caracterizando. Então, tudo isso é adjetivo. E essas palavrinhas que estão do lado aqui, apenas para intensificar, para criar toda uma situação, para dar uma ênfase, né? Então, assim tão calmo, assim triste, assim magro. E a gente vai visualizando e pensando nesse rosto, que não é qualquer rosto. Nem estes olhos. Aí veja bem, os olhos são substantivos, né? Que é o substantivo, olhos é o substantivo. E esses olhos são quaisquer olhos? Não. Olha só, eles são tão vazios. Então esses olhos são vazios. Então vazios aqui é o adjetivo que está caracterizando olhos, tá? Nem o lábio amargo. Lábio. Então o lábio, substantivo. Só que o que está caracterizando aqui o lábio? Qualquer lábio? Não, é um lábio amargo. Então ela quer criar toda uma situação para mostrar que tipo que é esse lábio. Então usou aqui um adjetivo, amargo, está caracterizando um lábio. Eu não tinha estas mãos sem força. Veja bem, então as mãos, eu poderia falar mãos grossas, mãos finas, bonitas, mãos belas, né? Então assim, as mãos são os substantivos, né? Então substantivo, mãos. E sem força é o adjetivo, a expressão adjetiva, ela está caracterizando as mãos, porque as mãos não são quaisquer mãos, né? São sem força, é um adjetivo das mãos. Tão paradas, olha, elas estão sem força, paradas. Essas mãos estão frias, mortas. Então veja bem a descrição que a poetisa ela vai fazendo das mãos e vai criando toda uma imagem sobre o tipo, né, o tipo de mão. Então tudo isso aqui que eu marquei são os adjetivos, as características das mãos. Eu não tinha este coração que nem se mostra, olha só. Então, ao falar do coração, então coração é o quê? Substantivo. Então, coração, substantivo, né? Alguém, em algum momento, decidiu que aquela parte ali do corpo, do ser humano, chamaria de coração. Então, como eu já falei para vocês, todas as coisas têm um nome. Se não tem um nome, a gente dá um jeito de atribuir um nome.
tá? Então, e vocês já sabem que nome das coisas, dos seres, são substantivos. E os adjetivos estão ali do lado para caracterizá-los. Então, o coração é qualquer coração? É um coração que nem se mostra. É claro que aqui, gente, nós estamos falando de um poema, então a linguagem, ela é subjetiva, ela é poética, é lírica. Então, assim, é um coração que nem se mostra. É um coração que é como se o sentimento já não estava ali, não tinha muito sentimento, a pessoa já não passava tanto sentimento, porque é um coração que não se mostra. Olha, parece que nem tem coração, tá? Então, assim, que nem se mostra, tudo isso aqui, essas palavras, elas estão caracterizando, elas têm a função de adjetivo aqui nesta frase, neste texto, porque elas estão caracterizando o coração. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Então, mudança, substantivo. Então, aqui é mudança, que é um processo, né, que o ser humano passa de mudar, né, uma mudança. Só que essa não é qualquer mudança. Olha só o que a poetisa ela usa para caracterizar a mudança. Ela fala que a mudança era tão simples, tão certa e tão fácil. Então, aí vem o fechamento do poema. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, veja bem, todas essas palavras aqui que têm a função de adjetivo, elas enriquecem o texto. Por quê? Porque a função do adjetivo, além de caracterizar, ele vai criar imagens na nossa cabeça. Então, os adjetivos são muito importantes para criar ambientes, para criar situações. Então, imagine vocês, alguém fez uma viagem e você não foi por alguma razão, e quando essa pessoa chega lá, você quer saber como que era lá o lugar, e ela começa falando, descrevendo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai usar adjetivos. E quanto mais rico for o texto, ali a conversa, né? Quanto mais adjetivos essa pessoa utilizar, o entendimento e a imagem que você vai criar, a descrição do ambiente, ela será mais significativa. Você vai visualizar aquilo ali mentalmente. Então, essa é a função do adjetivo na língua portuguesa. Nós usamos adjetivos em quais situações? Quando vamos fazer uma biografia, uma autobiografia, como vamos descrever, fazemos um autorretrato, um retrato falado, quando vamos descrever uma cena, um ambiente, enfim, em várias situações do cotidiano estamos utilizando o adjetivo. E vocês viram que é tudo muito fácil, basta que nós prestamos atenção e nós vamos passar por todas as 10 classes gramaticais e vocês no final, vocês vão chegar à conclusão de que é tudo muito simples, desde que se torne significativa, né? Essas classes gramaticais se tornem significativas. Como eu falei, a gente tem que entender as 10 classes gramaticais, para que elas servem, né? Porque não é só estudá-las. Eu sei o que é um substantivo, mas para que serve um substantivo? O que é um substantivo? Enfim, então, acho que ficou bem claro, né? Para vocês. E obrigada pela atenção e espero que vocês tenham entendido e nós nos encontraremos lá na sala virtual, que eu passarei umas atividades para vocês sobre substantivo e adjetivo. Fiquem todos muito bem!